Você já se perguntou o que realmente significa ter líder que seja ao mesmo tempo rei e sacerdote? Alguém que transjustica, paz e reconciliacao de uma maneira que vai além da nossa compreensão? Melquisedeque, uma figura misteriosa e fascinante da Bíblia, carrega em sua história promessas poderosas e transformadoras. Ele não é apenas nome antigo, ele é símbolo do que está por vir, apontando para sacerdócio eterno e uma realeza perfeita. E, mais do que isso, ele nos oferece uma visão de como podemos encontrar verdadeira paz e justiça em mundo onde tantas vezes nos sentimos perdidos. Em tempo de incertezas, Melquisedeque nos mostra que há caminho para a reconciliação com Deus e para viver de forma plena, com propósito e direção. Neste vídeo, vamos explorar sua história, uma história que pode transformar a sua vida, trazer clareza para suas escolas e nos levar a entendimento mais profundo de quem somos e o que realmente importa. Imagínese transportado para uma época de antigas cidades muradas, vastas planícies e reis que gobernaban pequeñas cidades-estados como autoridade absoluta. En ese escenario, logo após uma batalha épica, que somos apresentados a uma figura misteriosa, Melquisedeque. Seu nome, mesmo para os leitores mais experientes da Bíblia, surge como uma surpresa, quase como segredo escondido nas páginas das Escrituras. Melquisedeque é descrito de forma breve, mas profundamente impactante. Ele não aparece como uma introdução elaborada, genealogias ou uma história familiar detalhada, como muitos outros personagens bíblicos. Ele simplesmente surge, quase como se fosse enviado diretamente por Deus. A Bíblia o chama de rei de Salem, uma cidade que muitos estudiosos identificam como a futura Jerusalém, e também de sacerdote do Deus Altíssimo. Essa dupla função, de rei e sacerdote, era incomum, quase única, em tempo em que esses papéis geralmente eram separados. Seu título, sacerdote do Deus Altíssimo, aponta para sua relação especial como Criador, conhecido na língua original como el Elyon. Termo que destaca a supremacia de Deus sobre todos os outros deuses que eram adorados naquela época. Enquanto as nacoes ao redor se curvavam a ídolos feitos de pedra, madeira ou metais preciosos, Melquisedeque representava a adoração ao único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Agora imagine o impacto disso. Entre os reis e líderes locais, que frequentemente buscavam poder em alianças políticas ou em deuses locais, surge o homem que combina a autoridade política com uma conexão espiritual extraordinária. Ele não só governa como rei, mas também serve como intermediário entre Deus e os homens, algo que o distingue completamente de qualquer outro personagem da história antiga. A cidade que ele governava, Salem, é associada à palavra paz. Assim, Melquisedeque é visto como o rei da paz. No entanto, sua paz não era fruto de compromissos frágeis ou tratados políticos. Era uma paz fundamentada na justiça e no reconhecimento da soberania divina. Seu nome, aliás, significa rei da justiça, o que reforça sua identidade como líder íntegro, justo e digno de respeito. A Bíblia não nos conta como ele chegou a essa posição ou como desenvolveu sua fé no Deus Altíssimo. É silêncio que fascina estudiosos e leitores ao longo dos séculos. Seria ele uma figura histórica singular ou uma manifestação especial da providência divina? Esse mistério contribuiu para o magnetismo de sua história. Assim, no panorama bíblico, Melquisedeque aparece como raio de luz que atravessa as sombras da idolatria e das lutas humanas, trazendo o vislumbre do plano maior de Deus. Ele é uma lembrança viva de que, mesmo em tempos turbulentos, Deus levanta pessoas e líderes para preservar sua verdade e justiça. Imagine a cena: Abraão, o homem escolhido por Deus, retorna de uma batalha exaustiva. Ele e seus homens, com a forca e a providência divina, acabaram de derrotar uma coalizão de reis poderosos, libertando seu sobrino e resgatando muitos outros que haviam sido capturados.
Era uma vitória improvável contra todas as probabilidades, e agora Abraão se aproxima de vale chamado Salem, carregando não apenas os espólios da guerra, mas também o peso da liderança e da responsabilidade diante de Deus. En ese momento que personaje inesperado surge, Melquisedeque. Ele aparece de forma quase surpreendente, sem anuncios ou preparativos. Como rei de Salem, Melquisedeque poderia ter vindo como qualquer outro governante, tal vez para discutir tratados ou negociar os despojos da batalha. Mas ele vem com algo muito diferente, pão e vinho. Ese gesto simples, mas profundamente simbólico, é cheio de significado. O pão e o vinho não são apenas alimentos, eles são símbolo de hospitalidade, paz e comunhão. Num tempo em que a guerra e a violência eram comuns, Melquisedeque oferece algo que contrasta completamente com o cenário anterior de batalha, gesto de reconciliação e sustento. Imagine o alívio de Abraão e seus homens ao verem essa oferta, algo que não apenas alimentava o corpo, mas também aquecia o coração. Mas Melquisedeque não para por aí. Ele não apenas oferece pão e vinho, ele também traz consigo uma benção. Dependiente de Abraão, ele pronuncia palavras que ecoam pela história. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, Gênesis 14, 19-20. Com essas palavras, Melquisedeque faz algo extraordinário. Ele reconhece que a vitória de Abraão não foi apenas fruto de estratégia ou forca militar, mas sim uma ação direta de Deus, o Criador de todas as coisas. Ele destaca que Abraão é o homem abençoado, escolhido para o propósito divino maior. Essa benção é como o selo espiritual sobre Abraão, confirmando que Deus está com ele em sua jornada. Agora, pense no impacto desse encontro. Abraão, o homem já em comunhão com Deus, se encontra como outro servo do mesmo Deus Altíssimo, alguém que reconhece a mesma verdade divina. É momento raro e especial de unidade espiritual em mundo cheio de idolatria e divisão. A benção de Melquisedeque não apenas honra a Abraão, mas também exalta o nome de Deus diante de todos os que testemunham nesse momento. E há algo ainda mais profundo aqui, a figura de Melquisedeque, ao trazer pão, vinho e uma benção, antecipa temas que serão explorados muito mais tarde na história da redenção. Ele é, ao mesmo tempo, rei e sacerdote, e seu encontro com Abraão aponta para o sacerdócio eterno que será plenamente revelado em Jesus Cristo. A cena é poderosa e cheia de significado. Abraão, o homem chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação, está diante de Melquisedeque, o rei e sacerdote misterioso, cuja presença já carrega o ar de reverência. O pano de fundo é o momento de triunfo. Abraão acaba de conquistar uma vitória contra reis poderosos, resgatando não apenas seu sobrinho Ló, mas também todos os bens e pessoas capturadas. Contudo, ao invés de celebrar sua própria forca ou sabedoria, Abraão agora ouve palavras que exaltam a verdadeira fonte de sua vitória. Melquisedeque, como uma autoridade que transcende o comum, levanta sua voz e abençoa a Abraão. Suas palavras não são apenas gesto de boa vontade, são declarações cheias de peso espiritual e significado eterno. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Gênesis 14, 19. Essas palavras não apenas confirmam a posição especial de Abraão diante de Deus, mas também colocam toda a vitória sob a luz da soberania divina. Melquisedeque não atribui o sucesso de Abraão à habilidade militar ou estratégia humana, mas ao Deus Altíssimo, o único verdadeiro Criador de tudo o que existe. Isso era o lembrete direto, tanto para Abraão quanto para todos os presentes, de que sem Deus nada teria sido possível. Ao pronunciar essa benção, Melquisedeque reconhece que Abraão é o homem escolhido, alguém que carrega a promessa divina de que todas as nações seriam abençoadas por meio dele. É como se Melquisedeque estivesse confirmando públicamente o propósito celestial que repousava sobre Abraão, afirmando que Deus estava guiando seus passos e garantindo suas vitórias. Mas Melquisedeque não para por aí. Ele continua e diz: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, Gênesis 14, 20.
Aquí, a mensajem bahía alem de Abrao. Melquisedeque volta os solos de todos para o Senor, declarando que él é o verdadeiro vencedor da batalla. Não fora más espadas, os escudos ou o número de homens de Abrao que decidirán o desfecho da guerra, mas o braco forte de Deus. Esa é uma declaracao de humildade e dependencia total do poder divino. Agora, imagine a cena, todos os guerreiros que acompañaram Abrao, todos os habitantes de Salem e possivelmente outros espectadores, ouvem essa declaracao. Testemunho público da soberania de Deus e uma mensagem de esperança para todos que colocam sua confiança nele. Essa bencao, tao simples em palavras, lembrete profundo da relacao entre Deus e o seu povo. Ela ensina que nenhuma vitória, por maior que pareca, deve ser atribuída apenas ao esforço humano. Tudo vem das mãos do Deus Altíssimo, que reina sobre os céus e a terra. Para Abrao, essas palavras não eram apenas reconhecimento. Elas eram uma confirmação. Ele havia deixado sua terra natal, seguido a voz de Deus sem saber exatamente para onde estava indo, enfrentado desafios e, agora, estava sendo lembrado de que o Senhor era fiel e continuaria a cumprir suas promessas. E para Melquisedeque, essas palavras demonstram sua profunda conexão com Deus. Como sacerdote, ele é como o mediador, trazendo a bencao do seu para Abrao e, ao mesmo tempo, elevando louvores ao Deus que tudo governa. Esse ato reflete o papel singular de Melquisedeque, precursor de algo muito maior que seria revelado no futuro. Depois de ouvir a bencao de Melquisedeque, algo extraordinário acontece. Abrao, esse homem conhecido por sua fé e obediência a Deus, faz gesto que não apenas demonstra sua humildade, mas também sublina o peso espiritual daquele momento. Ele separa uma 10ª parte de tudo o que havia conquistado na batalha, o que conhecemos hoje como dízimo, e entrega a Melquisedeque. Pensé na profundidade desse ato. Abrao, que havia acabado de derrotar reis poderosos, não o como alguém que busca guardar suas riquezas ou aumentar seu prestígio. Em vez disso, ele reconhece que o verdadeiro crédito pela vitória pertence a Deus, e que Melquisedeque, como sacerdote do Deus Altíssimo, é o canal apropriado para expressar essa gratidão. O dízimo que Abrao entrega é mais do que tributo, é símbolo de reconhecimento espiritual. Ao oferecer uma parte significativa de seus ganos, Abrao demonstra que entende quem realmente é o dono de tudo, Deus. Ele não estava apenas compartilhando bens materiais, mas também reconhecendo que tudo o que possuía vinha da mão divina. Agora imagine a cena. Abrao, cercado pelos despojos da batalha, ouro, prata, rebanos, alimentos e outros bens preciosos, olha para Melquisedeque com reverência e faz sua oferta. Ele não hesita, não argumenta e não questiona. Ele entende que Melquisedeque, como sacerdote, representa algo maior do que ele próprio, o Deus Altíssimo que governa os céus e a terra. Este ato de entregar o dízimo também reflete algo ainda mais profundo. Abrao, que não era obrigado a dar nada, faz isso voluntariamente. Isso demonstra sua completa confiança em Deus e sua consciência de que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na bencao e na presença do Senhor em sua vida. Melquisedeque, por sua vez, recebe o dízimo como sacerdote. Este ato confirma sua posição espiritual única. Ele não era apenas rei terreno, ele era alguém escolhido por Deus para o papel maior. Naquele momento, ele estava agindo como mediador entre Abrao e o Deus Altíssimo, papel que apontava para algo muito maior que seria revelado séculos depois. Essa entrega também marca uma das primeiras menções ao conceito de dízimo na Bíblia. É interessante notar que o dízimo de Abrao não foi dado a uma instituição ou a uma organização, mas diretamente a alguém que ele reconhece como representante de Deus. Isso nos ensina que o dízimo, desde o início, era o ato de adoração, uma forma de reconhecer a soberania e a provisão divina. Este momento entre Abrao e Melquisedeque é carregado de significado e nos dá uma lição poderosa. Ele nos lembra que, quando reconhecemos a mão de Deus em nossas vitórias e somos generosos em devolver uma parte do que recebemos, estamos demonstrando nossa fé e nossa dependência de sua bondade.
Agora imagine personajem que surge nas páginas da Biblia como enigma. Não sabemos de onde ele viu, que eram seus pais ou o que aconteceu com ele depois. Esse é Melquisedeque, uma figura tão única que até mesmo os autores do Novo Testamento, séculos depois, o descrevem como mistério profundo. A Bíblia, que muitas vezes é tão cuidadosa em registrar genealogias e linagens, simplesmente nos apresenta Melquisedeque sem qualquer introdução familiar. Não sabemos o nome de seu pai, de sua mãe ou de qualquer antecessor. Ele aparece de repente na narrativa, como se estivesse sendo enviado diretamente por Deus para cumprir propósito específico e, em seguida, desaparece tão rápido quanto chegou. Hebreus 7:3, Melquisedeque é descrito como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. É claro que isso não significa que ele literalmente não tivesse origem ou que fosse eterno no sentido divino. Ao contrário, essa descrição sublina o mistério que o envolve e o papel único que ele desempenha na história bíblica. Ele é apresentado como uma figura temporal, alguém que transcende as limitações e os padrões comuns do mundo humano. Imagine como isso impactava a Abraão e os que viviam naquela época. Para eles, a linhagem era tudo. Era a base para reivindicar teres, poder e até mesmo bencaos espirituais. Contudo, Melquisedeque surge como alguém que não depende de uma linhagem terrena para sua autoridade. Ele não precisa provar sua posição com registros familiares ou conexões ancestrais. Sua autoridade vem diretamente de Deus, como sacerdote do Deus Altíssimo. Esse detalhe torna Melquisedeque ainda mais fascinante. Ele não se encaixa nos moldes normais dos sacerdotes que surgiriam depois dele, especialmente os levitas, cuja posição era baseada em sua descendência de Arão. Melquisedeque é diferente. Ele é o sacerdote designado por Deus de uma maneira especial e única, o que o torna uma figura incomum e intrigante. É algo ainda mais impressionante. A falta de uma genealogia clara aponta para o simbolismo maior. Ele é apresentado como uma figura que representa algo eterno, alguém que prefigura o que viria mais tarde com Jesus Cristo. Assim como Melquisedeque, Jesus não se tornou sacerdote por causa de uma linhagem terrena, mas por uma ordem superior e eterna. O escritor de Hebreus faz questão de destacar isso, mostrando que Melquisedeque era o reflexo de algo muito maior que seria revelado em Cristo. Pensé em como isso ressoaria para o público original e para nós hoje. O fato de Melquisedeque não ter uma genealogia mencionada não diminui sua importância. Pelo contrário, amplifica o mistério e a reverência em torno dele. Ele aparece como uma figura designada por Deus, apontando para o plano divino que transcende o tempo. No Salmo 110, Davi apresenta uma profecia que revela verdades profundas sobre o plano de Deus, ligando diretamente a figura de Melquisedeque ao sacerdócio eterno e ao Messias. O verso diz: O Senhor jurou e não voltará atrás. Tú és sacerdote para sempre, segundo a orden de Melquisedeque. Salmo 110, 4. Essas palavras não são apenas uma declaração comum, elas carregam peso eterno. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, descreve uma ordem sacerdotal única, diferente do sacerdócio levítico que era baseado na descendência de Arão. Amém cao a Melquisedeque, rei e sacerdote que apareceu brevemente na história de Abraão, destaca o sacerdócio superior, que não depende de linhagem humana, mas de uma designação divina direta. Enquanto os sacerdotes levíticos servían temporariamente e estavam limitados por sua mortalidade, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é descrito como eterno. Isso significa que ele não é limitado pelo tempo ou pelas fraquezas humanas. Davi, ao profetizar, aponta para alguém que cumpriria esse papel de forma plena e definitiva, o Messias. O Messias, conforme revelado no Novo Testamento, é Jesus Cristo. Ele incorpora essa ordem sacerdotal de Melquisedeque porque, assim como Melquisedeque, ele combina o papel de rei e sacerdote em uma única pessoa. Jesus não herdou seu sacerdócio por ser descendente de Arão, mas foi declarado sacerdote diretamente por Deus, cumprindo esta profecia de forma perfeita.
Amén cao a Melquisedeque también reforca que o plano de Deus transcende as instituico ese regras humanas. En cuanto o sacerdocio levítico era una sombra das coisas que estaban por vir, a orden de Melquisedeque apunta para algo eterno, inabalable baseado na soberanía absoluta de Deus. Ao conectar Melquisedeque a o Mesías, David demonstra que a historia de Melquisedeque, registrada brevemente en Génesis, tem significado que vai muito além de seu contexto inmediato. Ele prefigura a vinda de rei sacerdote perfeito, que reconciliaría a humanidade com Deus de maneira completa e eterna. Esa profecía mostra como Deus, desde o inicio, preparou tudo para que seu plano de salvacao fosse cumprido. No Novo Testamento, mas especificamente na carta de Hebreus, o autor nos apresenta uma revelação fascinante sobre Melquisedeque, destacando-o como uma figura simbólica que aponta diretamente para Jesus Cristo. En Hebreus 7, 1, 3, Melquisedeque é descrito como rei de Salem e sacerdote do Deus Altíssimo, e sua vida é apresentada como modelo, ou tipo, do que Cristo seria para a humanidade. O escritor de Hebreus usa Melquisedeque para ilustrar aspectos poderosos sobre a obra de Jesús. Ele diz que Melquisedeque era sem pai, sem mae, sem genealogía, sem principio de días nem fin de vida, e isso é de extrema importância, porque, embora Melquisedeque fosse o homem real. A Bíblia omite essas informações para nos mostrar que sua figura é algo além do natural, apontando para a eternidade e a divindade. Isso é algo que também caracteriza Jesus Cristo, que, embora tenha nascido de uma mulher e tenha vivido entre nós, é eterno, sem começo nem fim. Ao comparar Melquisedeque com Cristo, o autor de Hebreus revela o sacerdócio superior e eterno. En cuanto ao sacerdócio levítico, que era baseado na linhagem de Arão, era temporal e limitado, o sacerdócio de Melquisedeque e, consequentemente, o de Cristo, não depende de genealogía ou de morte, mas da autoridade divina, tornando-o eterno e perfeito. Jesús não precisou nacer de uma linhagem específica para ser sacerdote, ele foi designado por Deus para ser o sumo sacerdote eterno. Melquisedeque aparece na Bíblia apenas de forma breve, mas o autor de Hebreus nos mostra que sua vida é uma sombra daquilo que Cristo realizaria de forma plena. Melquisedeque, como sacerdote, trouxe a bencao de Deus a Abraão, e assim como ele, Jesus, como o verdadeiro sumo sacerdote, é o único capaz de interceder diante de Deus por nos e de nos trazer as bencaos de Deus. Ele não oferece sacrifícios temporários, como os sacerdotes levíticos, mas se ofereceu como sacrifício perfeito uma vez por todas, para redimir a humanidade. O fato de Melquisedeque ser rei e sacerdote ao mesmo tempo também é uma característica que prefigura a dualidade de Cristo. Assim como Melquisedeque governava como rei de Salem, o que mais tarde seria a Jerusalém, Jesus é o rei dos reis, governando com poder e autoridade eterna. Ao mesmo tempo, Melquisedeque era sacerdote, oferecendo bencaos e intercedendo por Abraão. Da mesma forma, Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas também é rei, como direito de governar e de trazer paz ao nosso coração. No versículo 3 de Hebreus 7, o autor destaca que Melquisedeque é feito semelhante ao Filho de Deus, o que é uma maneira de nos mostrar que Melquisedeque, de certa forma, era o reflexo. O tipo do que seria o ministério de Cristo. Ele vio antes de Cristo, mas sua vida e seu sacerdócio antecipara mas funções de Cristo no plano de salvacao. Esse paralelo entre Melquisedeque e Jesus nos faz refletir sobre como Deus, no Antigo Testamento, já estava apontando para a vinda de Cristo. Ele usou figuras como Melquisedeque para preparar o coração do seu povo, mostrando-os como sombras daquilo que seria revelado em Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, que traria uma redenção eterna. Sem necessidade de repetição ou de novos sacrifícios. O nome Melquisedeque carrega consigo o significado profundo que ressoa com a natureza de Cristo. O nome em si, Melquisedeque, vem do hebraico Malkitzedek, que traducido significa Rei da Justiça. Este título não é apenas reflexo de cargo ou posica ou política, mas uma indicação clara de seu papel espiritual. Como Rei da Justiça, Melquisedeque reflete uma liderança que é perfeitamente justa, que não conhece falas ou injusticas. Ele governava de acordo com os padrões mais elevados da moralidade e da verdade,
atributos que são essenciais ao caráter de Deus. Em Gênesis 14:18, Melquisedeque é descrito também como o rei de Salem. A palavra Salem é muitas vezes associada a Jerusalém, e o termo Salem tem origem na palavra hebraica Salom, que significa paz. Assim, o título de Melquisedeque como rei de Salem se traduz como rei da paz. Isso é altamente significativo, pois a verdadeira paz que ele representava não era a paz superficial ou transitória, mas uma paz profunda, duradoura e completa. Uma paz que só poderia vir de Deus. Agora, é impossível não perceber como esses atributos, justiça e paz, apontam diretamente para Jesus Cristo. No Novo Testamento, vemos que Jesus, o Messias, é frequentemente descrito como aquele que traz verdadeira paz e justiça para o mundo. Ele é o rei da justiça que viu ao mundo para restaurar o equilíbrio entre a humanidade e Deus. Em Cristo, a justiça divina se encontra com a misericórdia, e a paz, que excede todo o entendimento humano, se torna uma realidade para aqueles que o seguem. O título de Rei da Paz, por exemplo, se reflete diretamente em várias passagens do Novo Testamento, como em Isaías 9:6, que profetiza sobre o Messias: ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essa paz não é a ausência de conflitos externos, mas uma paz interior, profunda, que Jesus oferece a todos aqueles que se reconciliam com Deus por meio de ele. Além disso, em Romanos 5:1, Paulo afirma: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é somente por meio da justiça que Cristo traz, a través de seu sacrifício na cruz, que podemos experimentar a verdadeira paz. Jesus é a resposta para o anseio humano por justiça e paz, e ele cumpre de forma perfeita o que Melquisedeque representava, muito antes de seu nascimento. O sacerdócio eterno de Melquisedeque é um dos aspectos mais fascinantes e misteriosos dessa figura bíblica, que, mesmo aparecendo brevemente na história, tem um impacto profundo e duradouro na compreensão do sacerdócio de Cristo. No livro de Hebreus 7:16-17, o autor de Hebreus compara o sacerdócio de Melquisedeque como sacerdócio levítico, que era baseado na linhagem de Arão, e destaca uma diferença crucial. O sacerdócio de Melquisedeque não tem começo nem fim. Enquanto o sacerdócio levítico era temporário e dependente da linhagem de homem, com sacerdotes que nasciam, morriam e eram substituídos por outros, o sacerdócio de Melquisedeque não segue essa ordem natural. O texto de Hebreus fala sobre como Melquisedeque era feito semelhante ao Filho de Deus, sugerindo que, assim como Jesus, ele representava um sacerdócio que não era limitado pelo tempo, mas era celestial e perfeito. O autor de Hebreus usa essa figura de Melquisedeque para apontar para algo muito maior, o sacerdócio de Jesus Cristo. Este conceito de sacerdócio sem fim é algo realmente único. O autor de Hebreus descreve Melquisedeque como alguém que aparece sem genealogia, sem referência a nascimento ou uma morte, como se sua vida tivesse sido uma representação simbólica de algo eterno. Isso contrasta com os sacerdotes levíticos, que precisavam ser descendentes de Arão e, após sua morte, outros sacerdotes tomavam o lugar, com suas funções e responsabilidades limitadas. Mas Melquisedeque, ao contrário, representa algo que vai além da temporalidade. Em Hebreus 7:16, o autor escreve que Melquisedeque foi chamado por Deus para o sacerdócio conforme a ordem de Cristo. E o que significa isso? Significa que o sacerdócio de Melquisedeque é uma representação daquilo que Cristo faria, sacerdócio que não é apenas funcional, mas eterno, não limitado pelo tempo, nem pelas limitações humanas. Mas algo que transcende a morte e a falibilidade. Jesus Cristo, como o sumo sacerdote eterno, é a plenitude desse sacerdócio. Imagine a cena: o sacerdócio levítico, com suas leis e rituais, era necessário, mas ele apontava para algo melhor que estava por vir. Melquisedeque, que aparece de forma enigmática para abençoar Abraão, é uma figura que introduz o sacerdócio superior, que não depende de genealogias humanas ou de mortes sucessivas, mas que permanece para sempre. Como a obra de Cristo na cruz, que foi suficiente para a salvação de toda a humanidade.
Cuando o autor de Hebreus fala sobre o sacerdocio de Melquisedeque, ele está nos mostrando uma imagen do sacerdocio perfeito que Cristo exerce hoje, intercedendo por nos diante de Deus, sem fim. Sem necessidade de substituicao, e sem falas. Este sacerdocio eterno também tem aspecto celestial. O sacerdocio de Melquisedeque não está restrito à terra, nem aos rituais humanos, mas aponta para uma realidade espiritual muito mais profunda, uma obra divina que é perfeita e imutável. Como sacerdote que representa a justiça e a paz, Melquisedeque é uma figura que prefigura a obra redentora de Cristo no seu, diante do Pai. O sacerdocio de Melquisedeque, portanto, é eterno e celestial, sacerdocio que aponta para Cristo como aquele que é perfeito, sem fim, sem necessidade de substituicao. Enquanto os sacerdotes levíticos eram apenas mediadores temporários, o sacerdocio de Melquisedeque, como uma sombra de Cristo, nos ensina que há uma mediacao perfeita e eterna disponível para nós, por meio de Cristo. Ele, como o verdadeiro sumo sacerdote, é o único que pode interceder de forma contínua, sem fim, e sem falas, trazendo a verdadeira reconciliação com Deus. O legado de Melquisedeque é imensurável, pois ele não apenas cumpriu o papel único na história bíblica, mas também se tornou o símbolo poderoso do que estava por vir, representando, de maneira profética, o sacerdocio de Jesus Cristo. Sua figura une duas dimensões essenciais, a realeza e o sacerdocio, em uma combinação que, ao longo das Escrituras, prepara o terreno para a revelação de Cristo como o Rei dos Reis e o sumo sacerdote eterno. Melquisedeque é descrito em Gênesis 14 como o Rei de Salem e sacerdote do Deus Altíssimo. Essa combinação de títulos, rei e sacerdote, é algo singular e raro na Bíblia, pois geralmente essas duas funções serão separadas, a realeza, representada pelos reis de Israel, e o sacerdocio, representado pela linhagem de Arão, pertencente aos levitas. Melquisedeque, no entanto, foi uma figura que desafiou essa separação e exemplificou o que seria o sacerdote real, combinando autoridade espiritual e governamental de uma maneira que, por lado, é misteriosa e, por outro, profundamente reveladora. Seu nome, Rei da Justiça e seu título, Rei de Salem, que significa Rei da Paz, nos mostram que ele não governava de acordo com padrões humanos limitados, mas com uma justiça e paz que transcendem o que o mundo pode oferecer. Ele representa uma liderança plena, uma união entre o céu e a terra, e uma verdadeira harmonia entre o governo e a mediação espiritual. Melquisedeque não é apenas líder político, mas mediador entre Deus e a humanidade, servindo como reflexo do papel que Jesus Cristo desempenharia no futuro. Quando olhamos para a figura de Melquisedeque, não podemos deixar de notar como ele prefigura Jesus Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote e Rei eterno. No livro de Hebreus, o autor destaca essa conexão, afirmando que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7:17. Jesus, assim como Melquisedeque, é o Rei da Justiça e da Paz, mas com uma diferença crucial, seu sacerdócio é eterno, sem fim, pois ele, ao contrário dos sacerdotes levíticos, não precisará jamais ser substituído. E sua obra de mediação é completa e definitiva. Jesus Cristo combina perfeitamente as duas funções de rei e sacerdote, como Melquisedeque fez, mas com impacto ainda maior. Ele não apenas abençoa ao povo, mas, por meio de seu sacrifício na cruz, reconciliou o homem com Deus, trazendo uma verdadeira paz que ultrapassa qualquer entendimento humano. Cristo também é o Rei que governa sobre o reino eterno, onde sua justiça e sua paz são absolutas e perenes. Ele não apenas preside sobre o reino terrenal, mas sobre o reino celestial e espiritual que nunca terá fim. O que Melquisedeque nos mostra é que, para cumprir o papel de mediador entre Deus e os homens, é necessário algo mais do que apenas uma linhagem sacerdotal. A união da realeza como sacerdócio, como representado por Melquisedeque, é uma preparação para a compreensão do papel de Jesus Cristo como mediador perfeito entre o ser humano e Deus. Jesus é aquele que, por sua própria morte e ressurreição, oferece o perdão de pecados e abre o caminho para uma nova aliança com Deus, algo que Melquisedeque apenas apontou de forma simbólica. Em Cristo,
o mediador, o rei e o sacerdotes a uma única pessoa. Ele, que é perfeito em sua justica, trouxe a verdadeira paz através de seu sacrifício. Em sua morte, ele não apenas cumpriu o papel de sacerdote, oferecendo-se como sacrifício, mas também, como rei, ele estabeleceu o novo reino, o reino espiritual e eterno. Melquisedeque, portanto, é uma figura-chave para entendermos o papel mediador de Jesus Cristo, pois ele nos ensina que a perfeita combinação de realeza e sacerdócio é a chave para a salvação da humanidade. O legado de Melquisedeque, portanto, vai além de seu encontro com Abraão e sua bênção. Ele é o tipo de Cristo, uma representação que, ao longo das Escrituras, prepara a mente dos leitores para a vinda de Jesus Cristo, o verdadeiro rei e sacerdote. O papel de Melquisedeque como mediador aponta diretamente para o que Cristo faria de maneira plena, eterna e definitiva. Ele foi, sem dúvida, o precursor. Sua figura misteriosa, sem genealogia registrada e sem fim conhecido, representa uma eternidade que Cristo viria a oferecer. Ele nos ensina que a verdadeira autoridade espiritual vem de uma união entre realeza e sacerdócio, uma união que não está limitada a uma linhagem ou a tempo, mas que é eterna, celestial e perfeita. Assim, o legado de Melquisedeque permanece vivo, inspirando nossa compreensão sobre o sacerdócio de Cristo. Ele é aquele que, como sacerdote e rei, se torna o mediador perfeito entre nós e Deus, unindo em si mesmo as qualidades de justica, paz e eternidade que Melquisedeque apenas prefigurou.